Fala, meus queridos, tudo bem? Eu queria dar uma palavra rápida sobre um texto que eu estava lendo ontem e que me marcou bastante porque me fez pensar algumas coisas e eu fiquei um tempo meditando e tentando digerir o texto, que fica lá em Ezequiel 24, do versículo 15 ao versículo 27. E a reflexão que eu gostaria de trazer é o quanto custa sermos ferramentas de Deus. Porque a gente está acostumado, pelo menos para quem já está na caminhada cristã, em que em certos momentos a gente vai ser usado ali por Deus na sua obra, talvez no ministério, talvez para poder entregar uma palavra para alguém, ou consolar, ou visitar um irmão, ou não sei, Deus tem suas multiformes maneiras, né? Suas múltiplas maneiras de agir. E é algo que Deus trabalha de uma maneira muito individual na vida de cada um, seja com o ministério, enfim. Mas a situação aqui do profeta Ezequiel é um pouco diferente, porque o Senhor fala lá no versículo 16: Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos, mantenha apertado seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma comida costumeira dos pranteadores. Assim, o Ezequiel falando, né? Assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Esse texto me confronta, porque olha o que Deus, dentro da sua soberania, já exige ali de Ezequiel. E beleza, né? Ezequiel era um profeta, foi chamado por Deus para essa colocação, mas se coloque na posição de Ezequiel, né? Mesmo que você esteja ali, inserido nas obras do Senhor, talvez o Senhor vai te pedir algumas coisas, vai te colocar em algumas situações em que não sejam das melhores, assim, as mais confortáveis que a gente poderia estar passando. Isso até confronta a nossa fé, para falar a verdade, né? Eu lendo o texto e falei assim, pô, caraca, Deus, você pediu isso para ele, né? E será que eu tenho uma fé igual a de Ezequiel? Que, beleza, vai lá, é isso, leva minha esposa embora, vou servir como um sinal para o povo ali de Jerusalém, porque essa era a ideia. Isso aconteceria com Ezequiel nesse contexto de Ezequiel se tornar um sinal para o povo, de que aconteceria a mesma coisa com o povo. E assim o povo saberia que o Senhor era Deus de fato. Só que isso era uma mensagem de juízo para a galera lá, por conta da situação, do pecado instaurado ali e da teimosia da parte do povo, né? Será que a gente estaria disposto, né, de fato, a ser usado por Deus em momentos que sejam tão confrontadores assim? Porque eu penso que, por um lado, que, pô, talvez eu não tenha tamanha fé e confiança no Senhor que nem Ezequiel tinha. Mas será que também Ezequiel sabia que tinha essa fé? Será que essa fé não foi desenvolvida também através dessa situação? E que, sendo algo muito duro da parte de Deus, mas que mesmo assim reflete a bondade e misericórdia do Senhor, pensando em todo o contexto, é uma coisa difícil de você digerir, é uma coisa difícil de você lidar. Será que então Ezequiel não se questionou também da parte de Deus? Como será que isso foi para ele? E como isso é para nós hoje em dia? Será que o Senhor já não tem te falado alguma coisa? Tem te direcionado alguma coisa? Levanta situações, levanta momentos em que você tem que se posicionar de uma determinada maneira, que isso às vezes te custe algo, e às vezes a gente tenta, Senhor, mas me usa aqui, mas não faz assim, sabe? Quanto que custa ser uma ferramenta do Senhor? Às vezes vai custar o seu conforto, o seu sono, um namoro, uma amizade, não sei, depende de cada um. Mas isso é importante, ser testemunho do Senhor, do que Deus faz na sua vida e de quem é esse Senhor para a vida das outras pessoas também, custa algo, custa algo. O que tem te custado agora? Você confia em Deus, sabendo que Ele cuidaria de você apesar do que tem te custado agora? Se você em algum momento falou para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, você está aí mesmo, né? Você estaria aí para que o Senhor pedisse a qualquer custo, confiando nesse Deus, confiando de que Ele tem algo maior, algo melhor para nós. E eu não falo nas coisas que envolvem o nosso querer, né? Faço isso para o Senhor, me sacrifico nisso para Deus porque o Senhor vai me dar em dobro. Não, não.
mas eu faço isso para Deus porque isso vai refletir numa glória maior, numa glória em algo que não fica somente para mim, não é algo que fica fechado em mim, mas eu penso nos meus irmãos, eu penso em quantas pessoas mais vão estar envolvidas nesse algo maior da parte de Deus. Será que sua vida agora, aquilo que te falta hoje, aquilo que o Senhor pede de você hoje, Ele não vai dar em dobro e vai multiplicar para as pessoas que precisam de mais de Deus, para aquelas pessoas que são pobres de espírito, para aquelas pessoas que não conhecem o Senhor? Quanto que te custa? Não foi você que falou, eis-me aqui? O Senhor está chamando. Tem vezes que o Senhor convida, tem vezes que o Senhor exige. Você confiaria no Senhor se Ele te fizesse o convite ainda? Ou você só confiaria em Deus quando Ele já tirasse isso da sua mão? Onde está o seu coração, meu irmão? Eu confesso que isso é difícil até para mim. Eu me questiono, tento meditar e trabalhar nisso, mas onde está o nosso coração? Essa foi uma mensagem breve, espero que tenha sido claro e tenha havido uma reflexão, né? Que a gente possa meditar nisso de fato e tentar se posicionar melhor nos momentos em que o Senhor pede para nós alguma coisa, nos momentos que o Senhor exige de nós alguma coisa também. Que o nosso coração esteja no lugar certo, pertinho da vontade de Deus, mesmo que a gente passe por algumas coisas. Há um Senhor que cuida de você e há um Senhor que quer te usar. Agora você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a andar com o Senhor? Custe o que te custar. Às vezes parece que custa tão caro, tão caro, tão caro, tão caro, mas chega um momento que o Senhor nos mostra que aquilo era tão pequeno, dentro da glória que o Senhor tem para mostrar através da sua vida. Se permita, abra o seu coração para o Senhor. O Senhor te chama. Abraço.